E eu me coloquei um desafio de responder uma pergunta que uma pessoa que trabalha há muito tempo nessa área sempre se faz, né? Tecnologias, elas avançam e a gente sempre encontra uma barreira para as pessoas utilizarem a tecnologia. O professor entender o que é essa tecnologia, o processo de ensino efetivamente mudar. E eu me coloquei como desafio trazer alguns elementos para entender por que a gente não consegue se apropriar disso e transformar a forma de ensinar no ensino superior, na educação básica. Agora, eu tive que me preparar com muito cuidado. Então, as temáticas que vão aparecer aqui, eu vou colocar logo um advertising, né, logo no começo, elas são delicadas, certo? Então, assim, encontrar as razões. O resumo da história é, a gente vive num mundo complexo e nada são sempre coisas positivas. Então, a mesma cultura que produziu a tecnologia, às vezes elas nos impede de saber como a gente pode se beneficiar dessa tecnologia. Então, mostrar essa complexidade, eu levei muitos anos para organizar isso na minha cabeça e até ter coragem de me expor para falar essa articulação de ideias. Então, por favor, fiquem bastante à vontade para dizer, ok, Alex, tudo bem, mas é bem nesse sentido, né? Ou seja, é uma fala generosa, franca e honesta de quem buscou, de alguma maneira, entender, né, por que os anos passam, as tecnologias evoluem e a gente sempre fica se perguntando por que a educação não muda, né? Por que não muda a forma de educar e de ensinar? Pode passar. E aí o subtítulo, uma outra forma de apresentar o mesmo título anterior, é dizer, olha, como é que eu posso superar uma visão modernista, né? O que é essa visão modernista? Eu vou colocar logo os substantivos, né? O que é superar uma visão modernista do mundo e por que ela nos atrapalha em perceber como o digital pode ser melhor utilizado na educação, como poderia também em muitos outros setores, na saúde, até na espiritualidade, certo? Com muitas maneiras de você entender e ressignificar esse digital. E a história é longa, né? Eu fui puxando o novelo, né, e fui encontrar na antropologia um campo do conhecimento que explica essa nossa relação hoje com a tecnologia. Ricardo conheceu uma colega que tocou, né, eu trabalhei com ela há 2 anos, a Sarah Pink, e eu fui muito impactado por esse encontro e a visão de mundo que a antropologia tem. E aí esse novelo ficou mais claro para mim na nossa relação no mundo moderno. Há 6.000 anos atrás, olha aí, a história começa aí, há 6.000 anos atrás, existia no hemisfério norte 2 civilizações, uma que tinha uma estrutura mais matrística e outra colaborativa, mais calma, etc. Só que no curso de um milênio, a patriarcal conseguiu superar e suplantar, e há 6.000 anos que uma cultura patriarcal se instalou no planeta, nas sociedades, nas civilizações. Então, quando a gente pergunta hoje, o machismo, etc., isso tem raízes muito profundas na história da humanidade. Tem um colega aqui que conhece muito a literatura de Maturana, né, João? Pode passar. E aí esses 6.000 anos de influência da história, o peso da história, a busca por hegemonias de um povo A sobre o povo B, etc., a gente volta aqui ao século XV, século XVI, e aí no século XVI a gente já tem uma versão que a gente está mais próxima do que a gente conhece, por conta da educação, da filosofia, visões de mundo já registradas de uma forma mais sistematizada, que hoje a gente conhece, muitas áreas do conhecimento denominam como uma visão modernista do mundo, que traz o DNA do patriarcado. Esse patriarcado que buscava a hegemonia de um povo sobre o outro, e aí começava a criar uma certa codificação da cultura. E essa codificação vai hierarquizar povos, saberes, começa a criar categorias, e é nessa época que o pensamento filosófico europeu
se destaca. Kant vai representar essa superação, né, o que a física séculos depois vai representar, mas o kantismo vai colocar o pensamento eurocentrado como o mais superior, né, da humanidade, e isso cria um êmbolo, né, de autorização de ações sobre o planeta e sobre povos, etc. Então, essa conexão que eu tento fazer hoje com a relação da tecnologia. Pode passar. Eu utilizei volta um pouquinho, aí eu utilizei as características dessa visão para tentar desmontar, ou seja, o nosso papel, né, especialistas em tecnologia educacional, é criar a tecnologia cada vez mais simples para que você chegue, né, para que ela seja compreendida, que faça sentido na mão de educadores, de instituições, né, de coordenadores, etc. Mas tem um peso cultural muito grande, né, que faz com que esse digital não seja tão fácil de ser percebido de uma forma natural. E ele está aqui, né, no bojo de uma visão modernista. Ela traz uma série de dualismos, né, de superioridades e classificações que o digital ele vai sofrer, né, o jovenzinho de 40 anos circulando por aqui, ele vai ser colocado dentro de uma caixinha e a gente vai ter dificuldade de se apropriar disso enquanto cidadão. Pode passar. Aí eu usei essas estruturas para a gente tentar desmontar essa visão. A primeira característica desse modernismo é a supervalorização do pensamento abstrato. E é curioso essa dimensão, essa parte do pensamento abstrato, porque desmascaram certos termos que a gente utiliza hoje, como, por exemplo, a ideia de digitalização. A gente escuta muito hoje falar de transformação digital. Só que a transformação digital não começou há 5 anos atrás, ela começou há 750 anos atrás, quando a gente começou a utilizar as categorias para organizar o mundo, comecei a utilizar medidas. Então eu não tenho o esforço de uma caminhada de terras, não, eu tenho agora quilômetros, hectares, consigo medir o tempo. Comecei a colocar todo o universo enquadrado em categorias. Então a digitalização do mundo começa a se operacionalizar na cultura ocidental quando a gente se utiliza de conceitos, categorias para abstrair. Eu quebrei o todo. Há 750 anos atrás, a visão de continuidade das relações começou a ser quebrada. Eu consigo controlar, ótimo, mas ao mesmo tempo eu perco a noção do todo. Comecei a perder a noção do todo. Pode passar. E até a própria ciência nos torna um pouco cegos. A ciência do século XVI tem essa tradição muito forte. Eu vou acreditar em tudo aquilo que eu consigo medir e a partir dessa medida, com instrumentos de tecnologia, eu crio as teorias e faço as explicações e faço as provas e testo as minhas hipóteses. Então, tudo o que era possível medir era científico, tudo que não consigo medir, então ficava fora de um subconjunto de conhecimento da humanidade que era reconhecido como algo mais importante, mais hierarquicamente superior. Pode passar. E vem a visão cartesiana mais ou menos dessa época, século XVI, na década de 90, Descartes fez 400 anos, então mais um pouquinho mais jovem, o cartesianismo, que ele traz de novo na visão do mundo, porque isso aqui, de certa forma, a gente é educado com isso, vai passando de geração para geração e a gente vai preparando as pessoas para se enquadrar nessa visão de mundo, né? E aí o cartesianismo reforça a ideia de dualidade. Dualidades múltiplas, por exemplo, hierarquias de valor, classificações de pessoas, categorias, variáveis dos mais diversos tipos. Pode passar. E chega na nossa educação, né? Então, fiz alguém chorar aqui na sala, sinto muito. Eu avisei que tinha cenas fortes, né? Eu avisei que tinha cenas fortes na apresentação, né? Então a gente vê a forma como o conhecimento ele é passado, né? Eminentemente apresentado como um raciocínio dedutivo, né? Quais seriam as outras facetas da capacidade humana, né? A empatia ou a indução,
né? Construir o conhecimento por indução. Tente R, até você acertar, por indução. Ou por abdução, que é o ato criativo de um músico, de um pintor. Eu vou criar uma coisa que a gente chama de insight, né? Gestalt, etc. Então, quando a gente olha a maneira como nós repassamos hoje o conhecimento de uma geração para outra, a gente quase que está indo ao extremo de uma visão cartesiana, de uma visão modernista, né? Onde todo o conhecimento ele já está guardadinho nos seus repositórios, eu vou entregando ele como uma coisa pronta, né? E o resultado disso, eu não coloquei aqui para não ficar muito longo, é o colapso da evolução do conhecimento, que saiu no mês de janeiro na revista Nature. Há 40 anos que se mede a diminuição da evolução do conhecimento humano em todas as áreas do conhecimento. As pessoas só aprendem por dedução. Então, acabou a criação do novo. Está acabando. Eu falei recentemente para uma jovem amiga de 20 anos, que ela está iniciando a faculdade, que parece que quanto mais informação vocês têm, quanto mais informação vocês têm, menos informação vocês têm. É mais ou menos isso aí que você está falando. Os médicos, por exemplo, a gente interage muito com médico, né, hoje, e aí os médicos que estão saindo da faculdade, tem alguém aqui fazendo medicina não, né? Então eles têm um conhecimento enorme, mas não sabem utilizar na prática. Leva um tempo para eles entenderem a operacionalização. Pode passar. Aí eu vou fazer uma conexão diferente, né? Num artigo de um livro de economia, eu peguei uma visão budista, né, dessa relação. E aí o Dalai Lama, ele tem uma frase que é interessantíssima. Ele diz, olha, a culpa é do sistema educacional. O mundo está na crise, porque vocês só educam um lado do cérebro, só a razão. Ninguém educa a emoção, certo? Então é um dualismo. A diversidade de pontos de vista, de certa forma, preserva os traços dessa humanidade matrística, mais harmoniosa, mais consensuosa, né? que ainda está espalhada por aí. Né? Um dos traços do modernismo é o capitalismo, não vou fazer nenhuma apologia nem política, nem ideológica, mas o capitalismo nasce. Essa racionalidade técnica, né, do controle, dos indicadores, a hegemonia associada ao crescimento ou acúmulo, etc. Então, o capitalismo é uma cria natural, a tecnologia é uma crise natural. E ele começa a ser gestado, é uma visão de mundo que começa com as navegações. Olha lá, o pensamento científico do século XVI, o capitalismo do século XVI, o cartesianismo do século XVI. Então, para a gente chegar no ponto que a gente está aqui, ou seja, para desarmar, pode ser que leve muito tempo, mas a gente levou 400 anos compartilhando uma visão de mundo, pode passar. E essa visão de mundo, ela vai ganhando rótulos. Né? Por exemplo, eu tomei um choque há um ano atrás, mais ou menos, 1 ano e meio atrás, quando eu descobri que a noção de desenvolvimento é uma narrativa política. Se eu não sou de ciências políticas, né? Então eu estava tentando achar argumentos para explicar por que tecnologia é difícil, né, da gente se apropriar. E aí fui entendendo isso, e aí tropecei nessa informação, que o desenvolvimento, ele tem data de nascimento, o conceito de desenvolvimento econômico, que é no dia, deixa eu ver se botei aqui a data, mas é um discurso de Truman de 1949, tem data, dia onde ele fez esse discurso, e ele diz assim, pessoal, a gente já se desenvolveu, se vocês precisarem de ajuda, a gente está aqui à disposição. E aí criou, né, aí você vê como naturalmente a hierarquia vai se instaurando em todos os lados. Não quero fazer nenhuma apologia a isso, mas simplesmente para apontar as dicotomias, certo? A diversidade de dicotomias que pautam na cultura ocidental. Esse senhor, ele é um argentino, Walter Mignolo, um argentino, professor de Duke University, e ele escreveu um livro recentemente, eu estava interagindo com o pessoal de história, e aí conheci, lendo sobre decolonialidade, que é uma forma também de dizer como é que eu projeto, então, tecnologia. É uma questão de modo, né, de projetar a tecnologia. E aí comecei a ler sobre decolonialidade, e na literatura de decolonialidade eles também trabalham nesse sentido de esclarecer. O desenvolvimento é uma narrativa. Ele não é como é que eu posso dizer?
uma característica do modernismo, que isso é uma fatalidade, ou é uma condição sine qua non, ou seja, é uma coisa que todo mundo tem que ir nessa direção. Muito bem, pode passar. Existe, quando eu coloquei ali superar o capitalismo, é porque existem muitos modelos de desenvolvimento que o que a gente está sentindo, esse mal-estar geral, na verdade é como se fosse o saturar e vem um novo nascendo, né? Os economistas falam, né? Vivemos um tempo de crises, né? Vai desaparecer e tem um novo nascendo, só que tem um novo, a gente não consegue ver, mas tem muitos sinais que mostram que tem uma quantidade enorme de modelos de desenvolvimento que superam essa visão dicotômica, não é? Ou totalmente moderna de desenvolvimento. Pode passar. Um deles é esse, 10 desenvolvimento. Né? Então tem quem advogue, né, e que trabalhe nessa direção, pode passar. E o outro é a biocivilização, por exemplo, é o direito do rio ser um rio, o direito de um animal existir. Ele está ali, por que você tem o direito? E esse direito, entre aspas, veio com a modernidade. O homem, né, ao se identificar como ser superior, se deu o direito de transformar a natureza. Muito bem. Outra característica, né, da modernidade, a noção de raça. Né? Coloquei uma foto ali já provocativa. E raça hierarquizadas e saberes hierarquizados. Eu fiz um curso de extensão na UFPE e eu tive como professores índios, negros, pessoas trans, minorias, tem várias etnias diferentes. Fiz a segunda edição e aí eu peguei uma fala de Daniel Munduruku, é um escritor, ele tem mais de 35 livros publicados, foi candidato a deputado federal pelo PDT do Rio de Janeiro, e a fala dele é muito interessante, veja, a uniformização do sistema educacional e a forma de usar as tecnologias simplesmente atropelam a visão do mundo indígena. Para eles, o futuro não existe. Por que eu deveria pensar, ou projetar, ou me preparar para o futuro? É a nossa angústia, né? Então, eu vou me preparar para um dia melhor, né? Então, mas no mundo indígena, ele cultua o passado e vive o presente. E aí, quando ele se despede para alguém, ele se despede com muita tristeza e diz, eu te amo, mas ele não sabe o futuro, ele não prevê o futuro, ele não tem a certeza de que eu vou e volto, comprei passagem de volta. Ele, sim, mas não existe futuro para eles. Né? Então, isso é lindo ter a conservação dessas visões de mundo diferente, tá certo? Mesma coisa o Kremak, que foi um dos professores desse curso de extensão que eu fiz, e ele mostra a relação da pessoa com o território. Né? Para eles, o espaço de aprendizado é cada árvore, cada pedrinha que tem nome, que tem um ritual específico. Então, quando você mexe naquilo ali, você mexe com a identidade. Você diz, rapaz, eu cortei só a metade. Pois é, tu cortasse a metade do que era o todo. Você não você perdeu a noção da continuidade, da minha ancestralidade. Então, é um corte que dói muito. Esse foi o curso que a gente fez. Tomara que seja oferecido uma terceira turma, porque é realmente uma abertura de mentes. Pode passar. O livro mais vendido no Brasil, né, que mostra e valoriza a cosmogonia africana, a dimensão invisível, né, do ser, e a ideia do antirracismo. Né? Carolina Maria de Jesus, que na sua literatura mostra um Brasil que a gente ainda não conhece. A pandemia nos mostrou que 50% dos estudantes brasileiros não podiam fazer educação remota porque não tinham infraestrutura, não tinham um celular com conta de dados suficiente para fazer educação à distância, certo? Ou seja, para a gente pensar a tecnologia educacional, é importante entender a sociedade e a cultura de uma forma ampla e todas essas variáveis, elas precisam ser reconhecidas para que a gente possa falar. Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia educacional, era muito comum, o que está acontecendo agora com o ChatGPT. Apareceu uma coisa nova, editor de texto, vai pronto, é um congresso falando sobre aquilo, um ano inteiro, centenas de artigos, já os prós, os contras, o menino não vai saber mais escrever, não sei o que e tal. Aí daqui a pouco chegou joguinhos, depois internet, depois televisão, depois gravador, depois o videocassete. Aí toda a tecnologia que chegava, aí você questionava, qual vai ser o impacto disso na educação? Disse, nenhum. Porque a questão não é a tecnologia, a questão é a visão de mundo. Pode passar. E esses traços nos dão visão de mundo. Né? Olhar a tecnologia
pelo olhar, reconhecer a complexidade do outro, para saber, ora, essa tecnologia faz sentido para essa pessoa, de que maneira, tá certo? Parece ser uma evolução natural dos próximos anos. E a gente tem um grande, eu não sei se vocês devem conhecer bem a obra dele, só um pouquinho antes, Darcy Ribeiro, o último livro dele, acho que ele fez igual a Ariano Suassuna. Ariano Suassuna fez um pacto com Nossa Senhora e disse, eu quero morrer só quando eu terminar o meu último livro. Ela cumpriu a parte dela, né? A mesma coisa fez Ariano Suassuna, Darcy Ribeiro, estava com câncer e ele fugiu do hospital para terminar o último livro dele, que é uma teoria sobre o brasileiro. Ele tem um livro que é a Teoria do Brasil. É o 8º volume de uma série de livros que explicam a natureza do Brasil, né? E esse é um excelente ponto de partida. Aí quando a gente viu durante a pandemia, né, e aí, como é que vai ser a volta, né? Aí os discursos internacionais, eles trazem exatamente isso, né? A volta vai depender não só do ponto de vista biológico da biosfera, mas do ponto de vista da educação, da diversidade. A diversidade é um componente extremamente importante para a gente superar as limitações que uma visão muito dialógica, dicotômica, né, nos está empurrando. Pode passar. Outra característica é a superação da negação do outro. A gente estava falando agora há pouco, não é? Pode passar. E aí eu volto aos anos 20. Quando a gente fala de negar o outro, a gente ainda escuta ainda, o aluno chegou na sala, tal, qual é o conhecimento que o aluno traz? É reconhecer o outro. Quem é esse outro que chega? Quais são as condições que ele tem? Né? Então, a hierarquização e a abstração, o estudante, né, me afasta daquele sujeito. Quando a gente fala de superar o outro, é dizer, bom, ele é capaz de aprender, ele traz conhecimento, ele tem autonomia, ele consegue fazer coisas. E essa autonomia, em certos lugares, ela é politicamente tratada. Isso é uma reunião da Cúpula do Pacífico de uns 15 anos atrás, 14 anos atrás, onde os países do entorno, né, do Oceano Pacífico declaram como estratégica o desenvolvimento do pensamento da autonomia para os seus cidadãos. Chile, Japão, etc. Né? Então, aprender colaborativamente e regular o aprendizado é política de Estado desses países. Ou seja, eu reconheço que ele tem a capacidade, ele não é alguém que o Estado vai simplesmente entregar o conteúdo, ele vai aprender a deduzir. Pode passar. E tem metodologias que entregam os desafios. Né? Em vez de formar, olha, eu vou passar o conteúdo para você, não, eu vou entregar o desafio. O que é que você quer resolver hoje? Eu quero... E tem outras metodologias que são ainda mais desafiantes. Por exemplo, como é que eu estimulo um estudante para melhorar o mundo? Eu chego numa sala de 5ª série de ensino de ciências e diz assim, como é que a gente vai resolver o aquecimento global hoje? Como é que a gente contribui? Aí, a princípio, eu posso subestimar a capacidade desse jovem e dizer, não, eu vou explicar para ele a ciência do 5º ano, depois o professor vai ensinar a ciência do 6º ano, quando ele acumular tudinho, ele vai ser capaz, como eu, de pensar, só que eu não estou pensando. E se eu fizer a pergunta para ele, como é que tu faz para diminuir o aquecimento global? Certo? Quantas vezes a gente vê essa janela, né? Pode passar. Desculpa interromper. Por favor. Você sabe que, não sei se você acredita em sim, que do conhecimento da aplicação, na verdade, da Secretaria do Estado de Pernambuco, quanto da Secretaria de Educação Executiva da Prefeitura do Recife, de implantação desse tipo de ensino com a tecnologia, né, que são os clubes de programação. Nos clubes de programação, o foco é exatamente esse, é fazer o estudante usar a tecnologia para resolver os problemas dele, da sociedade dele, da comunidade dele. É bem interessante. Perfeitamente. Desde 2015 que está sendo trabalhado. Aquele pessoal do movimento Maker, né, que projetava fazer os alarmes de enchente, isso. Marta, Egito, conheço o trabalho deles. Outra dimensão, né, se a gente volta lá para a centralidade da educação baseada na dedução, aí a gente falava da criatividade. Né? Qual espaço, né, a gente coloca, utilizando ferramentas digitais, para desenvolver essa capacidade criativa? E o futuro passa muito por isso aqui, né, por desenvolver a capacidade de criar o novo.
não de responder ao conhecimento passado. A gente vai ter que, daqui para frente, transformar a educação para que ela consiga criar pessoas capazes de não parar ou ter medo da tecnologia, mas consiga criar a partir da tecnologia que a gente já dispõe. Pode passar. E a gente teve os nossos líderes. Na década de 70, tinha um economista chamado Celso Furtado, que ele escreveu um livro na área da economia dizendo, olha, tem uma forma da gente sair da pobreza, é tornando o brasileiro mais criativo. Bom, o resultado, vocês imaginam o que aconteceu, né? Ele foi exilado, voltou 30 anos depois, depois você volta. Esse livro dele foi reeditado, pode passar. Ele é paraibano, aí a editora da UFPB, há uns 2 ou 3 anos atrás, reeditou em 3 volumes, e eu recomendo porque é uma peça muito interessante, um economista, uma liderança latino-americana da economia no continente. Pode passar. E aí, esse aqui é um gráfico que eu encontrei há 10 anos atrás, bem antes desse 2020, e a gente vê essas competências como chaves no desenvolvimento dos cidadãos para o século XXI. O design, a criatividade, a colaboração, porque o cenário é esse, da complexidade do caos, e a gente precisa usar o digital para desenvolver essas competências de forma aberta. E aparece também na nossa BNCC, tá certo? A BNCC, o novo ensino médio, então a gente vê uma abertura, luzes, né? Autoestradas se configurando, e a gente vai estar daqui a 10, 15 anos vendo realmente, colhendo esses resultados. Ora, a superação desse modernismo é fácil em algumas áreas e menos fácil em outras áreas. Aí eu trouxe aqui um exemplo numa área para fazer o gancho para a nossa, que é a educação. Ou seja, a cultura ela é desenhada disso há 6.000 anos, tá certo? Aí você vai voltando no tempo e a gente vai camadas e camadas de reforço dessa visão de mundo, uma visão que tem essas características. Uma área que é muito bem resolvida para superar isso são as artes plásticas. Eu posso contar a história da chegada dos europeus no Brasil dessa forma, não é? Dizer quem eram os sujeitos, que os índios ouviram a homilia em latim, de costas, bem comportados, etc. Então fizeram a oferenda, tudo direitinho. Tem uma narrativa, né? E a narrativa que representa várias coisas aqui. Mas eu posso ter uma narrativa própria a partir do Brasil, que é uma coisa que eu procurava há muito tempo. Como projetar uma tecnologia a partir do Brasil? Né? Essa é uma narrativa cheia de categorias, ícones, né? Símbolos. Né? Então a gente vê o traço modernista aqui, a tradição modernista na arte. Pode passar. A Adriana Varejão, por outro lado, conta a mesma história. Essa peça estava no MAN, a gente foi ver, foi há uns 3 ou 4 anos atrás, a mesma história, a chegada dos europeus no Brasil, certo? Ela tenta fazer isso do mesmo jeito. Né? E a narrativa, ela tem outra conotação, né? Ou seja, uma estética bonita que a gente consegue identificar a origem, mas ela está quase estourando e o que sai de dentro são, né, vísceras. Ou seja, é a mesma cena e é outra narrativa. Uma narrativa, ela é hegemônica, né? O pensamento econômico modernista, ele é hegemônico, né? E aqui a gente tem na arte contemporânea uma forma não hegemônica. Isso acontece nas artes plásticas, pode passar. Acontece na música, né? A música é super divertido, porque você rompe os dualismos não só dentro da peça, mas eles misturam. Por exemplo, isso aqui é um quadro de Kandinsky representando uma sinfonia de Stravinsky. A gente viu no Tate. Os 3 estão no Tate de Londres. E aí é uma representação pictoral de uma música. Ele sai, inclusive, dos campos. O que seria? Música é música, quadro é quadro. Né? Não, eles misturam. Né? E aí entraria aqui uma infinidade de... Eu vou voltar a assistir, as aulas de neo-vanguardismos de Gentil Porto no curso de design. Tu assistia também, tu conhece também. É uma delícia. Gastronomia também. Gastronomia cruza. A música, a gastronomia ou a arte plástica. Você foge. Né? Em várias áreas da ação, barulho, assassinato, estava tudo misturado. Não adiantava mais estudar uma coisa, tinha que estudar o todo.
E aí os métodos cartesianos começaram a entrar em colapso, ou seja, eu não consigo estudar um conceito e estudo outro e depois explico. Não tem como explicar, você tem que criar uma maneira de ver o mundo, e aí começou a criar, na sociologia, algo que desse conta desse mundo tão complicado. Pode passar. Por exemplo, na área de tecnologia, todo mundo quer ter o melhor celular, mas os efeitos colaterais desse bichinho são enormes, certo? Então é insônia, puberdade precoce, obesidade do garoto, baixa estima, tem nome, tem N patologias associadas a uma coisa. Então é uma coisa que eu adoro, é um potencial incrível de acesso à informação, né? A gente que estudou o ensino médio na década de 90, como é que podem esses caras não usufruírem disso para estudar o tempo todo, mas eles vão ver exatamente aquilo que atrapalha o desenvolvimento, né? Então, como eu falei no começo, né? Não falar de tecnologia para a educação, o óbvio seria, o ChatGPT está aí, e aí o que é que a gente faz com ele? Entendeu? Mas não é mais isso, né? O mundo vai ficando como estava Chicago dos anos 20, né? Um emaranhado de coisas boas e ruins, e a gente tem que tomar a decisão de como as nossas empresas, as nossas instituições podem participar de uma certa organização, de uma certa humanização desse espaço, né? De organização mesmo, bem-estar, né? Promover bem-estar. A visão antropológica desse mundo para pensar a tecnologia traz muito forte essa ideia de promover o bem-estar nas intervenções. E a gente está no mundo em constante evolução, não vou dar, vocês conhecem muito bem esses termos, eu coloquei só para ilustrar, pode passar. Outra área que fugiu rapidinho, né, da visão modernista foi a física. E quando eu trago o exemplo da física, e um conceito muito óbvio como o tempo, aí a gente diz, poxa, mudando um conceito, muda tudo, né? O Rovelli é o italiano, considerado o Stephen Hawking, né, atual, né, o vivo, e ele contestou o conceito de tempo. Só, o tempo não existe. E aí ele pega 2 relógios e diz, eu tenho 15 minutos para convencer vocês que o tempo não existe. É muito fácil. Se eu botar esse relógio para lá, a experiência de tempo é uma e para cá a experiência de tempo é outra. Quando a gente se encontra, eles estão mais ou menos no mesmo lugar, porque a imprecisão é muito grande. Agora, se você pegar um relógio e botar num satélite, quando ele voltar, ele vai estar adiantado em relação daqui. Ou seja, o tempo lá em cima passa mais rápido do que aqui embaixo. E se você estiver no espaço, como é que fica o tempo? Depende da gravidade. Eita! Ou seja, para cada um de nós o tempo passa diferente. E a noção de tempo que a gente acha que ele é um reloginho, igual a do computador, ele não existe. Pá! Ora, se o conceito de tempo ele pode ser superado, e ao superar o conceito de tempo eu consigo entender melhor o universo, qual é o conceito que eu mudo para conversar com um educador que eu vou entender melhor a relação com tecnologia? E aí vem, como é que eu supero, né, para entender melhor esse ensino híbrido? Pode passar. Aí, ó, o ensino, né? Onde é que ele começa? A didática, século XVI, certo? Então, quando a gente começou a estruturar o pensamento modernista, a gente começou a pensar a relação aluno, saber e o professor. Essa relação, ela formou, ela nos trouxe até aqui, provocou todo o desenvolvimento possível, não é? Mas, ao mesmo tempo, ela começa a chegar a um determinado limite. Que limite é esse? Pode passar. Mais ou menos da mesma época, um paradigma chamado de empirista, Locke. Ou seja, eu posso depositar, a tábua é rasa, é branquinha, então é só o talento do professor, ele vai lá, escreve, né? Conhece muito bem, né, a metáfora. Pode passar. 300 anos depois, psicologia cognitiva, a tábua rasa já era uma coisa assim, ó. A cognição e o pensamento está todinho dentro da cabeça, se alguma coisa der errado, é problema dele, né? Tem alguma coisa enganchada aqui, né? Dá um remedinho ou manda para um professor particular, mas a cognição está toda aqui dentro. Se eu usar alguma tecnologia, ele vai me ajudar a pensar, mas a cognição está dentro da cabeça. O que é isso? É uma dialética, é uma dicotomia. Ele pensa, e ao pensar, está tudo na cabeça dele, ou seja, é uma herança cultural, é um conceito, igual como era o tempo. Né? Pode passar.
E aí, toda vez que aparece uma tecnologia nova, ela é vista como uma ameaça. Por quê? Ela vai ser mais eficiente do que o professor para escrever na tábua rasa. Então, se o professor dá 3 aulas, a televisão pode ficar ligada o dia todo. O rádio também. E o celular? Ele tem acesso a tudo. Eita, aí pronto. Aí o professor vou ficar desempregado. Então, aparece sempre esse dilema. Inúmeras vezes. O professor vai perder o emprego e a tecnologia, e aí agora... Eu nem perco meu tempo para discutir desse... Porque, na verdade, esse discurso veio do cinema, que passou pelo rádio, que passou pela televisão, que passou pelo celular, enfim. Tem infinidade de discursos idênticos. Por quê? Porque se manteve a visão de mundo. E para nós, de tecnologia educacional, o conceito que muda a chave é exatamente essa danada dessa cognição. Pode passar. Finalzinho do século XIX, essa forma de ensinar já era piada na Alemanha. Então, isso aqui são charges, né, piadas sobre uma educação onde você está sentadinho e estão depositando conhecimento nas pessoas. Pode passar. E o que a gente consegue fazer com essa mudança toda da tecnologia? Isso aqui foi interagindo com outro colega de design, Clilton Galamba. Clilton foi que me mostrou essa figura, eu acho genial essa figura. Veja, aqui é uma charge espanhola de uns 15 anos atrás, e a coordenadora está dizendo, olha, foi a única forma que a gente conseguiu para fazer com que os alunos prestem atenção na aula. A estrutura da transmissão de conhecimento pronto, não é? E aqui ele vai aprender a deduzir. E aqui é a capacidade humana de inovar. Eu acho interessantíssima essa imagem, porque diz o seguinte, isso aqui é o primeiro carro movido a propulsão interna. Mas ele tinha uma forma de cavalo que era para não assustar a charrete que estava na frente quando encontrasse na esquina. Ou seja, o princípio é completamente diferente, mas a forma é a mesma, certo? A nossa capacidade de superar e de inovar, ela tem algum tempo. Espera aí, tem um play, não, volta. Tem cenas fortes, eu falei. Tem um play aqui. Tem um play. Durante a pandemia, aí o que foi que a gente fez com o digital? Não tinha sala de aula, né? Durante a pandemia, aqui isso é uma aula de matemática. Isso é uma aula de matemática. Durava 5 horas, mudando de professor, mas era uma aula de matemática, certo? Então o digital, ele, foi a tábua de salvação de alguma forma, mas no mesmo formato daquela sala de aula com a professora. Certo? Ou seja, eu não poderia, né, aí vem a oportunidade, né, para os editores, eu não poderia sugerir, movimentar o corpo para explorar o espaço e fazer medidas e ser criativo, inventar uma ferramenta, uma forma de colaborar, ou seja, colocar ele em movimento, né, de alguma maneira. Então a gente fez isso. E aí o híbrido, pode passar, o híbrido, ele aparece como dicotômico, de novo. Eu tenho a sala de aula, o professor com conteúdo aqui, o aluno com conteúdo aqui, e quando é à distância, é o professor dando aula, certo? Então tem sempre essa relação de passividade, né? Pode passar. Aí eu trouxe um exemplo, né? É possível fazer uma escola diferente? Né? E a gente tem escola, eu trouxe aqui um exemplo, o nome da escola é a Escola dos Nossos Sonhos, ganhou vários prêmios internacionais, figura entre uma das 100 escolas brasileiras de um concurso internacional chamado Escola 2030, e ela fica em Bananinhas, no interior da Paraíba. E aí por que essa escola conseguiu superar com essa forma modernista de educar? Pode passar. Primeiro aspecto, olha só, esse aqui é uma fala da professora. Eu me sinto fazendo um esforço constante para superar a maneira como eu fui educada. O tempo todo, né? Pode passar. As atividades acontecem fora. A educação acontece usando o corpo e o espaço. Então, para quem alfabetiza, né, entende que o movimento do corpo está muito correlacionado com o aprendizado da linguagem, com capacidades cognitivas outras, não é?
Essa escola, então ali ela supera uma coisa já, né, na anterior. Aqui ela supera a fronteira da escola. Ela interage com a comunidade, ou seja, eu não preparo a pessoa para o mundo já está aqui dentro, minha gente. Então a comunidade participa, inclusive, da gestão da escola. E aí você vê as superações das dicotomias modernistas de uma forma muito tranquila. Pode passar. A comunidade participa, pensa junto, ou seja, ela não vai esperar que o egresso vá pensar com ela, a comunidade pensa junto e participa. O aluno mesmo pequenininho, ele é reconhecido e a professora diz assim, tu quer aprender o que hoje? Tem outros sistemas como esse, o sistema Lumiar de São Paulo, tem vários sistemas educacionais que dão esse protagonismo. E a gente está torcendo que o ensino médio exacerbe. É muito combatido, né, pelos próprios pais, por nós mesmos, né? A gente ainda combate muito esse tipo de ensino. Então, Aí chega a reclamação depois na coordenadora, não estão dando aula não. meu filho tem a mesma idade que o vizinho dele e ele não sabe ler. E ele falou, não sabe ler. Enfim. Pode passar. E aí quando você tira, quando você não entrega o conteúdo isolado de um contexto ou de uma realidade, esse aprendizado tem mais sentido, ele é mais significativo, certo? É um exemplo simples, essa escola aqui é genial, pode passar. Tem sala de aula? Tem, mas quando a gente precisar a gente vai lá e usa, certo? Então a sala de aula é um ponto de passagem e o processo de aprendizado, ele não tem fronteiras. Pode passar. A formação do professor é o tempo todo, o planejamento e a formação refletindo a prática o tempo todo, pode passar. E o próprio espaço da escola está sendo projetado com a comunidade. Certo? Eu não me pergunte como foi que eu encontrei isso aqui, mas eu encontrei por acaso, fiquei muito feliz quando encontrei esse case, pode passar. Não é? E aí eu chego, como eu botei lá no segundo slide, né? É uma tentativa de superar uma visão dialética para que finalmente a gente consiga trabalhar com plasticidade, trabalhar com assertividade, né? Com esse digital na educação. Ora, evidentemente que esse trabalho com o digital passa por superar esses dualismos. Quais são os dualismos que eu posso superar com design de tecnologia educacional? Pode passar. O primeiro deles é não ver o mundo nas caixinhas e nas categorias, certo? Então imagine, por exemplo, que isso aqui é uma resolução de problema, tá? Então é o movimento ou são as transações. Isso aqui é de um artigo de um antropólogo, Ken Anderson, ele é antropólogo da AT&T. Ele era chair de uma comunidade chamada Epic, mas mudou a diretoria. Né? E aí a visão antropológica, ela não olha as coisas, os substantivos, certo? Ela olha o fluxo das coisas. E eles não dão nomes fixos de categorias, né? Mais ou menos entre aspas, né? E aqui eu posso ter uma resolução de problema. Diz, ó, esse aqui perguntou para esse, que interagiu com esse, fez esse movimento, etc. Pediu informação de fora, ó, o digital aqui, ó. Pode ser um canal digital, né? Então a fronteira da sala de aula e um aluno resolvendo problema, ela é fuzzy. Ela é difusa. Esse miserável que desenhou esse gráfico não fez um loop, não fez um para usar Não, o que acontece? Não tem nenhum arquétipo. Não tem nenhum ciclo. Sai de um ponto que você segue as setas e volta para ele, não tem. Mas é uma curiosidade. Pode passar, pode passar. E aí vem a nossa dimensão chave, a dimensãozinha que é chave, que é superar o dualismo da cognição, né? Na visão modernista, a cognição está toda dentro da cabeça e eu tenho aqui dentro uma máquina que me torna capaz de usar coisas e resolver problemas. E o professor me ajudar a preencher essa máquina. Na visão pós-moderna de cognição, isso aqui acontece com o que está fora. O outro, ele não tem fronteira de mim com o outro ou com o objeto. O digital, ele é uma extensão do meu pensamento. Então, lá do outro lado, o artefato me ajuda a pensar. E aqui o artefato, ele emerge com o próprio pensar. Torna-se ferramenta na hora que eu estou usando, certo? Então, não tem fronteira.
Então, pensar o livro, pensar o digital, né, é pensar a partir de uma visão de mundo onde as pessoas estão o tempo todo em evolução. Pode passar. Não é? Então, sujeito, objeto, professor, aqui está a sala de aula, né, mas se eu estiver andando de bicicleta no pátio, né, interagindo por um ambiente virtual, ou seja, em processo contínuo de mediação. A continuidade é difícil de ser compreendida quando a gente tem um paradigma moderno de mundo. Esse paradigma pós-moderno ele é aberto, ou seja, o que acontece na sala e o que acontece no digital, eles estão em continuidade. É a coisa mais difícil do mundo. Como é que é mesmo esse digital? Não é um ambiente virtual, né? Como é que é mesmo esse digital, né? Na anterior, S, hífen, O é... Sujeito e objeto. Sim, como sendo um conceito depois, né? A díade, né? A díade do aluno, do sujeito como objeto do aprendizado. Ah, tá. Certo? Então, na visão de mundo pós-moderna, eu tenho aqui a sala de aula presencial, o offline, o síncrono e o assíncrono e a abertura. Vê que as coisas são substituídas. Né? Eu não tenho a sala de aula, o encontro, não. Eu tenho que tentar perceber aquele processo como contínuo, integrar com a família, e ele vai para casa, vai ver de que maneira. Né? Então, projetar livro, projetar a integração do digital com o livro, de tal forma que esse contínuo e esse fluxo, né, considerando que o processo de ensino e aprendizagem, as atividades, todas as atividades humanas, percebidas como permeáveis, abertas. Pode passar. A sala de aula é um ponto de passagem desse processo contínuo de ensino e aprendizagem. Estão entendendo? Lá na física mudou a noção de tempo, a gente percebeu o universo de uma forma diferente. Quando você muda a noção de cognição, o significado das práticas online e na sala de aula começam a se transformar. Pode passar. A arquitetura das salas começam a ser impactadas, né? Tem uma sala por escola, às vezes, né, que faz o espaço, o movimento, etc., mobilizar o corpo para o aprendizado. Pode passar. E outra dimensão dessa relação pós-moderna é a reflexividade de todos, certo? Então, se o professor está ensinando com o aluno, é porque o aluno está ensinando com o professor e vice-versa. E o professor está em transformação na medida que ele age. Então, esse contínuo, né, essa apropriação contínua, esse fluxo, né, de evolução, provoca essa reflexividade. Pode passar? Que é o protagonismo. Aparece na figura do protagonismo do estudante. Quando você dá voz, aí supera com o dualismo do outro, né? O outro que é uma fronteira entre mim e ele. Então, torna isso mais, dá voz para ele. As abordagens críticas na ciência. Outra característica interessante dessa consequência dessa adoção da pós-modernidade é a multiplicidade. E aí o digital tem muito a falar sobre isso. Você tem a aula de tal assunto, acabou. Então, rapaz, fala com alguém aí, ou vê lá na plataforma. Mas, na multiplicidade, significa muitas maneiras de você se envolver com a mesma coisa. Pode passar. E aqui você tem dinâmicas diferentes para ensinar o mesmo conceito, indo e voltando, etc. E, no digital, uma enorme plasticidade para você estimular a leitura, estimular competências e habilidades. Agora, não pode ser como aquela cena da mocinha que estava lá na sua aula de matemática, 3 horas a fio, olhando para o celular, deve ter prejudicado a visão dela. Não pode ser centrado no digital, porque se você centra no digital, como a gente fez durante a pandemia, você está sendo modernista. Então, se eu não tenho uma pervasividade entre o que é mundano e digital, se não tenho uma percepção de que a atividade de ensinar, ela atravessa essa fronteira, que não tem essa fronteira, tá certo? Se eu olho só para o digital, eu faço só o projeto digital, também não faz sentido. Continua sendo modernista. Por isso que todas as tecnologias são percebidas como ameaça. Não é? Essa continuidade é o que dá o chamado sala de aula invertida. Né? O que é que planejar a aula é uma coisa. Planejar uma sequência de aula de tal forma que você acompanhe
o que ele faz antes de ir para a aula, o que é que ele faz durante a aula e o que é que ele faz depois da aula. Né? Então você alterou, não é mais aula. É uma, entre aspas, aula, né, que rompeu com a materialidade e a temporalidade do conceito de aula como a gente conhece. Certo? Então a chave aqui é a mesma visão de mundo que nos entregou a tecnologia, praticamente nos deixa cego para saber como se beneficiar dela. Sugiro aí ainda a revisão como parte do durante também. Porque enquanto se está praticando, vai acontecer de revisar o que foi visto lá no antes. Justo, porque, veja, a dimensão anterior de multiplicidade, ela pode aparecer em todas elas. Entendeu? Então, esses não são facetas separadas, é tudo junto. A complexidade é difícil de ser administrada, de ser percebida, né? Seria transformar intervalos em fluxos. Fluxos. Porque onde foi que veio a história de controlar... se você percebeu, eu escrevi um livro com um colega professor de didática em Vitória. Eu discutindo com ele, eu descobri que aula não está na lei que a gente separa a aula por matéria. A lei não diz que é para ter grade de hora. Eu poderia dizer assim, natureza, e aí eu vou misturar 2 professores aqui e trabalhar o conteúdo de uma forma não linear. Não está escrito na lei que é para separar por horário, por matéria, entendeu? Então, de onde é que vem isso? É o peso da cultura, entendeu? Tem uma escola muito interessante em São Paulo, são os CIEJAs, né? Educação de Jovens e Adultos. E aí, nesses CIEJAs, é dessa forma, se mistura uma aula de arte com aula de matemática, então são sempre 2 professores em sala de aula, e aí se trabalha o problema de forma conjunta. Então, assim, na hora de estudar artes, a gente vai pensar no problema da escola, que a gente tem que pintar a escola. Quantas latas de tinta a gente precisa comprar considerando as cores primárias e secundárias? Sabe? Então, se tem um problema, se mistura 2 áreas e se resolve isso. É muito interessante lá. Na minha iniciação à docência também, a gente trabalhou isso. Inclusive, eu estava pensando aqui que eu deveria, esse evento de agora deveria ter acontecido antes da entrevista que eu fiz agora há pouco, lá no Centro de Tecnologia da Prefeitura. Porque eu teria muito mais ideias para apresentar, mas tudo bem. Foi muito bem. Mas aí, lá eu levei um material, né, para lá, que era exatamente isso que ela falou, que o senhor falou também, de mesclar disciplinas, mesclar assuntos diferentes. Para os alunos isso era um choque, né? A gente fez isso, né? Eu trabalhava com professores de educação física, trazendo o meu conhecimento de computação. Aí outra hora trazia lá um professor de letras, português, de química. Então, a princípio eles se assustavam, mas depois eles aprendiam aquilo de uma forma muito mais fácil. Quer dizer, todas as aulas deveriam ser assim. Pois é, parabéns pela iniciativa, porque vou pegar 2 falas tuas. Era um choque e eles se assustavam, parecia muito estranho. Só de misturar 2 assuntos parecia muito estranho. Né? É a superação da dicotomia. Então, quem é que vai fazer isso? Entendeu? Então, parabéns por tê-lo feito. Né? E aí, eu gosto... Dá, com certeza, escreva muito. Escreva muito. Sempre que você puder, caiu, tomou a consciência, escreva, converse, fale, porque é cultura. E só tempo transforma a cultura. Né? Tempo. E aí, se eu pegasse aquele gráfico da didática de Comênios, século XVI, tá certo? Com o digital, vê que coisa interessante. Eu tenho aqui, o professor, o estudante e o saber. Só que o digital torna as interações múltiplas. Altera a estrutura do tempo e a topologia dessas interações, certo? Então, eu tenho interação entre professores, entre estudantes, síncrono, assíncrono, ele vai classificando, com certeza deve ter muitas outras, ou seja, o digital tem um ganho óbvio, né? Desde que a gente entenda a plasticidade e de criar essas situações com uma visão de mundo diferente, certo? Pode passar. Mais um, que é a visão não ortodoxa, essa é a que eu mais gosto. E os antropólogos, eles brincam de criar métodos. Então, Ricardo voltou agora da Austrália, né, me perguntou, tu quer trabalhar com fulano? Quer não, quer trabalhar com os antropólogos. Quer trabalhar com os engenheiros? Quer não.
Pode passar. É aqui, de novo, a articulação de abordagens teóricas, é onde aparece a expressão blended, né? O blended, às vezes, é uma combinação do híbrido, do digital com o físico. Não necessariamente. É você combinar estratégias de ensino diferentes, teorias diferentes também, visões de mundo diferentes. Pode passar. E atividades diferentes. É aquilo que você está trazendo. Isso aqui é da prefeitura. Isso é uma sala lá do Porto Digital. O nome é muito legal. Quem está de costa ali é um colega nosso, Giordano. Eu conheço aquele de azul ali e o de vermelho também. Foram professores meus. Aqui, pronto. Esse aqui é colega nosso, é Giordano. E a gente vai tocar dia 29 na festa de São João. Pode passar. Tem que ser não linear, não tem. Aí, na área de computação, tá certo? Na área de computação, ou seja, o projeto dessas coisas a partir do Brasil, rompendo com essas dicotomias, ou seja, considerando o mundo de uma forma abstrata, reconhecendo a complexidade, as diferenças culturais, etc. O nome dessa abordagem é uma computação pós-colonial. Ou seja, fazer computação a partir do Brasil para pensar um digital que gere bem-estar é uma postura, é uma escolha, é uma decisão, tá certo? Eu diria divisão de mundo e de intervenção no mundo, que chama-se de pós-colonial. E para terminar, eu queria terminar com uma citação de um dos gênios do século XX, Miles Davis. Um gênio porque ele inventou 4 estilos de jazz ao longo de uma vida. Então e aí tem uma frase dele no documentário. Ele diz o seguinte: para continuar criando, tem que se comprometer com a mudança. E foi o que ele fez. Quanto mais ele envelhecia, aí ele diz assim, vou começar de novo. Ele formava uma banda com um jovem de 17 anos. Herbert Hancock foi uma dessas, segunda ou foi a terceira. E aí ele criava começando do zero, de novo. Né? E aí eu me identifico com essa frase. É uma espiral. É uma espiral, é uma espiral. Tem um historiador. Modéstia à parte. Defender de causa própria. É verdade. Né? É uma espiral, entendi. Concordei, é verdade. Eu estou vendo você falando da gente. Mas aqui a gente está... eu sou muito agradecido por toda essa conjuntura que se forma, porque é por onde eu dou vazão, né? Onde eu dou vazão a uma visão de mundo. E eu já aprendi, né, doeu muito quando eu era aquele jovem que acreditava que ia ver transformação, eu já aprendi que eu não vou ver transformação nenhuma, mas também não vou parar de fazê-lo, certo? Então, mas a gente se realiza na espiral, perfeitamente. Pode passar. Pronto. E aí eu queria me apresentar, certo? Essa é a forma. Essa é uma microbio, a minha nanobio, eu sou pai da Bia e do Rafa, né? A minha nanobio, essa é a minha minibio. Eu mantenho viva a confiança de impactar o país, contribuindo com o setor da educação, e empreendo com o propósito de melhorar o nível de consciência e autonomia de pessoas e organizações. Eu trouxe o que tinha de melhor no meu currículo. Eu sou autor da pipa. Aí eu vou deixar aqui, porque tem uma coisa que vai ser falada daqui a pouquinho, tá certo? Que uma das características, né, um dos pontos altos do meu currículo. Sou um dos idealizadores da plataforma Redu e sou autor da pipa. Vou deixar uma deixa aí que daqui a pouco aparece. Pronto, obrigado pessoal.